Você sabia que nós, seres humanos, podemos conviver durante anos com algumas doenças sem apresentar nenhum tipo de sintoma? E quando há sintoma, é sinal de que a doença já está em estado avançado. É o caso da diabetes, o nosso tema do Saúde em Dia de hoje, uma doença que atinge mais de 16 milhões de brasileiros. E para falar desse assunto, nosso convidado de hoje é o Dr. Caio Araújo, especialista em endocrinologia. Vai falar desse assunto que é mais comum do que os brasileiros imaginam, né, doutor? Sim. Primeiramente, muito obrigado por nos receber. E a diabetes é um assunto que merece a atenção de todos. Obrigado, Kelly. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. E com certeza, a doença diabetes, ela faz um impacto muito grande na nossa sociedade, tanto no Brasil quanto no mundo. E ela está muitas vezes relacionada a diversos fatores de comorbidades que podem acarretar as sequelas a longo prazo e a curto prazo, né? Se a gente for falar de diabetes de uma maneira geral, ela é uma doença muito silenciosa. Então, muitas vezes o paciente ele acaba não tendo sintomas inicialmente e isso, porém, já gerando alguns prejuízos no seu metabolismo. E quando o paciente começa a debutar com a doença, ele já tem algumas características muito importantes, como uma perda de peso excessiva, sem estar relacionada muitas vezes com a ingesta de alimentos com uma certa forma diminuída. Ao contrário, muitas vezes o paciente acaba ingerindo mais líquidos, inclusive ingerindo mais alimentos, e mesmo assim a perda de peso é mantida. Além disso, ele começa a ir ao banheiro, fazer as suas necessidades, a urinar com mais frequências, e aí, conforme o tempo for passando, ele começa a ter algumas outras complicações. E uma das principais complicações a longo prazo é relacionada muitas vezes à visão. Então, o paciente ele começa a ter uma perda de visão, ele começa a ter uma certa diminuição da acuidade visual, com às vezes escurecimento da vista, a vista fica um pouco embaçada. Isso já é sintomas e sinais de uma complicação de retinopatia diabética. E isso tem que ser avaliado com uma certa periodicidade, tanto ao paciente e principalmente ao paciente diabético. A gente costuma gerar no nosso consultório, pedir uma avaliação de oftalmologista em conjunto com a nossa consulta, uma vez no ano, pelo menos, que o paciente passe por um oftalmologista, para ver se ele tem esse risco de retinopatia diabética. Não só isso, muitas vezes também tem alterações renais, em que o paciente já vem gerando problemas renais, então é muito importante essa avaliação da função dos rins, da função renal propriamente dita, com uma série de exames que a gente pode estar fazendo no consultório. Entre outras doenças, muitas vezes o paciente tem uma certa dor, ele se queixa de muitas dores nos membros inferiores, nas pernas, nos pés, em fisgadas, e essas dores são bem elevadas. E muitas vezes o paciente só tem esse tipo de sintomas, de queixas, então ele não relaciona a diabetes propriamente dita, porém já é um sinal, já é um achado sugestivo de neuropatia diabética, que deve ser investigado sim, e principalmente se as pessoas têm nas suas famílias parentes diabéticos, isso é muito importante para que a gente possa ter uma certa predisposição àquela doença como tal. Doutor, são mais de 16 milhões de pessoas apenas no Brasil. Uhum. E aí os estudos dizem que muita gente convive com a doença e não sabe. Como o senhor disse, é uma doença silenciosa, né? Sim. O que a pessoa pode fazer para prevenir? Então, é um impacto muito grande. Realmente a gente vê que é um impacto exponencial na nossa sociedade. É uma das doenças mais frequentes que nós temos a nível global. E este impacto está muito relacionado ao estilo de vida que as pessoas levam. Então, agora impactou muito mais com a questão da nossa pandemia Covid-19, né? Em que as pessoas estiveram mais isoladas dentro de casa, em que elas tiveram que ter um certo nível de atividade física reduzida, e isso impactou no seu ganho de peso. Então, as pessoas começaram a ter um incremento do peso,
E a obesidade, por exemplo, é um dos fatores principais para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. E a questão da prevenção é o que previne também várias outras doenças, né? Um estilo de vida saudável. Sim. Alimentação Adequada, vai influenciar. Sim, uma alimentação bem equilibrada, uma alimentação bem balanceada, a prática regular de atividade física é muito importante, porque assim como um adequado sono, em que a pessoa consiga fazer um sono reparador, são situações que você pode fazer mudanças no seu estilo de vida que pode beneficiar e você não vir a desenvolver a doença. Existem casos também, como o senhor já relatou, que isso vem de família. Sim. Aí já é uma coisa que os pais precisam estar atentos já desde do bebê? Sim, existem alguns sinais, alguns alertas em que a gente fala também, por exemplo, diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é aquela doença já adquirida muitas vezes desde jovem. Então é um adolescente ou até mesmo uma criança de idade menor que começa a ter sinais e sintomas já debutando para a doença. E aí requer uma atenção maior dos pais para que você possa ter um tratamento adequado feito pelo médico. E aí existe a tipo 2, que é mais comum nas pessoas adultas. Isso, nas pessoas mais adultas, em que você tem, conforme o tempo for passando, é aquela pessoa que tem um estilo de vida um pouco mais prejudicado, um pior estilo de vida, e que acaba desenvolvendo diabetes tipo 2, que geralmente é o que nós chamamos que é a diabetes do adulto, né? Doutor, para quem está nos assistindo, é uma doença perigosa, silenciosa, que merece atenção, sim, mas o que é a diabetes? A diabetes nada mais é do que, no tipo 2, ela é uma doença metabólica, né? Tanto nos vários tipos de diabetes, ela é uma doença metabólica em que você tem um prejuízo da função da insulina produzida pelo pâncreas. É uma falência das células betas pancreáticas. E com essa falência, ou muitas vezes a resistência dessa insulina produzida pelo pâncreas, você acaba levando o seu organismo a um aumento da glicemia, que é a glicose, nos níveis plasmáticos, nos níveis de sangue. E isso vai gerar uma série de alterações no seu sistema endócrino. Doutor, então é sim uma doença relacionada ao consumo de açúcar também, né? Porque muitas a maioria vezes das pessoas fazem essa ligação. Olha, o consumo excessivo de açúcar vai acabar te causando uma diabetes. A gente escuta muito isso. Tem essa relação? Tem uma relação bem direta. Pelo consumo excessivo de açúcar, você acaba levando a um excesso de carboidratos a nível plasmático, a nível do seu sangue. E isso faz com que você acabe tendo um prejuízo na função pancreática, fazendo com que o seu pâncreas force muito mais do que o normal, e você, se tiver essa predisposição, você acaba levando a essa questão de desenvolver a diabetes num futuro próximo. Se for o diabético tipo 1, ele já antecipa esse início da doença desde cedo, desde jovem. Então nós vemos, hoje em dia, cada dia mais nós estamos vendo crianças mais obesas, crianças com esse problema de obesidade muito mais cedo do que o normal, do que anos atrás. Então já está afetando o dia a dia das pessoas, né? Infelizmente, uma doença em crescente, né? Em crescente, sim. Doutor, só para a gente ressaltar também, quais são os principais sintomas que chegam até os consultórios e que as pessoas precisam estar em alerta para esses sintomas? Sim, um dos principais sintomas é a perda de peso. O paciente vem perdendo um peso de forma inexplicável e ele vem acompanhado de um cansaço, muitas vezes uma certa fadiga. Não só isso, ele começa a sentir essa alteração na questão da urina, ele começa a ter mais frequências a urinar, ele começa a ter essa alteração visual muitas vezes, ele começa a ter câimbras, ele pode ter alterações em relação a dores nas regiões dos pés, nas mãos, e vale frisar também que é muito importante nós analisarmos sempre, ter o exame físico minucioso nos pés dos diabéticos, porque muitas vezes o paciente ele vem até mim que ele tem uma lesão de um pé que não cicatriza. Então essa lesão ele muitas vezes nem sentiu, por ele ter uma anestesia no pé, já tem uma perda da sensibilidade no momento em que ele teve essa lesão, e ele acaba tendo esse prejuízo e ele já toma diversos tipos de medicações e não tem uma melhora.
E quando ele vai constatar os exames, já tem uma alteração na glicemia. E acaba ocasionando que ele descobre muitas vezes a diabetes através de uma lesão que ele teve no pé. É focado no pé? Geralmente não, mas quando ele tem algumas vezes alguma lesão ou no braço ou qualquer tipo de lesão que tem uma certa dificuldade na cicatrização. Doutor, então a alimentação saudável, uma vida saudável na prevenção, estar atento aos sinais que o corpo dá, assim como qualquer outro problema Sim. de saúde, e manter os exames em dia também é importante? Com certeza, com certeza. A partir de um certo momento da nossa vida, é necessário sim fazer sempre uns exames de rotina, constatando fatores de risco em concordâncias às vezes dos exames. A gente pode descobrir algumas doenças que muitas vezes não têm sinais e sintomas prévios às alterações que a gente pode constatar nos exames de sangue. E isso é muito importante, pelo menos uma vez ao ano, realizar. Existem algumas sociedades que preconizam essa medida para estar fazendo o check-up metabólico muitas vezes, para que a gente possa estar vendo se existem já alterações, principalmente se a pessoa tem fatores de riscos familiares. E sempre procurar um especialista para ver esses exames. Eu vejo muita gente fazendo exame por fazer. Não, tem que ter um acompanhamento. Sim, tem que ter sempre um acompanhamento médico. Porque o acompanhamento médico, ele sabe que tipo de exames são necessários para que você possa fazer. Não é simplesmente chegar a fazer uma bateria de exames. Existem uns exames mais específicos dependendo de cada paciente. Doutor, existe uma frequência maior em homens ou mulheres dessa doença? Existe uma frequência maior em relação às mulheres. As mulheres têm uma frequência um pouco maior do que os homens. E é muito relacionado também à questão do peso. Então a gente percebe que a resistência de insulina ela é um pouco maior na questão do sexo feminino. Eu acho que para finalizar, uma coisa que é muito importante falar, doutor, diabetes ela pode matar. Com certeza. Ela pode levar à morte, sim. Ela pode levar a complicações como infarto, como lesão renal, falência dos seus rins, inclusive acidente vascular encefálico, que é o derrame cerebral, e isso pode levar a sérias complicações, inclusive a morte. Existem algumas complicações que o senhor pode falar que são mais, digamos, comuns? Sim, com certeza. Muitas vezes o paciente pode ter complicações como neuropatias diabéticas, ele pode ter amputações de membros. Os problemas renais, o senhor tinha comentado. Justamente os problemas renais, a injúria renal é muito importante, falência de um rim é uma das principais causas de diálise dos pacientes que necessitam desse tipo de tratamento. É a diabetes, são complicações a longo prazo da diabetes, então isso é bem importante para a gente ver. Infarto é uma das causas também de diabetes descompensada, pode conlevar ao infarto, e isso pode gerar a lesões irreversíveis, né? É exatamente aquela velha frase, de que o corpo ele é uma máquina perfeita, tudo trabalha em conjunto, justamente, né? Tudo precisa estar em dia. Em equilíbrio, em homeostasia. Doutor, então se o senhor puder dar um recado final para quem está nos assistindo sobre a diabetes, ficar em alerta sempre. Com certeza. É muito importante sempre ficar em alerta, manter um estilo de vida saudável, é muito importante para que a gente possa evitar que você possa desenvolver caso você tenha predisposições. Você não necessariamente precisa desenvolver se você manter um estilo de atividade física regular, alimentação de forma saudável, você acaba levando esse risco que você tem a ser diminuído. Dr. Caio, agradecer sua participação aqui conosco, falando de um assunto tão importante que é a diabetes. Afinal de contas, se tem um santo remédio para qualquer doença, é a informação. Na próxima semana estaremos de volta e não se esqueça de acompanhar aí o nosso site, se inscrever no canal do YouTube e também acompanhar as nossas redes sociais.